Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a mais esse nosso momento de culto. Momento este em que queremos meditar, crescer na palavra de nosso Deus e também nos fortalecermos dia a dia. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento. Amém. Queridos, convido então agora a cantarmos um hino. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Amados do Senhor, nesse momento eu gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra em João, capítulo 1, dos versículos 6 a 8 e em seguida dos versículos 19 ao 28. João 1, 6 a 8 e depois 19 a 28. A leitura de hoje está baseada em João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e versículos 16 ao 28 também, onde lemos assim: Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio deles todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Mais uma vez João respondeu: Não. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que não enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Então João respondeu: Eu batismo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de derramar as correias das sandálias dele.
Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Até aqui a leitura. Queridos, convido então agora a cantarmos um hino. Direção ao rio, cumprindo sua missão. Da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou, de suas sandálias desatar. Deixe assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. E o começo é aqui. O Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou. Das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu. O Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão a fonte de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou, de suas sandálias desatar. Deixe assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. E o começo é aqui. O Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou. Das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu. O Filho revelou e o Pai falou. Irmãos, o Evangelho da semana passada nos apresentou João Batista. E o Evangelho dessa semana nos fala sobre as autoridades judaicas que vieram investigar o profeta João. Embora nós, muitas vezes vendo os relatos bíblicos, podemos achar que essas autoridades só queriam era derrubar os outros para somente eles serem considerados pelo povo como verdadeiros mensageiros de Deus e por isso o povo deveria somente ouvi-los e obedecê-los, na realidade,
Não era incomum que as autoridades investigassem os homens que apareciam ou que alegavam ter uma mensagem religiosa. Isso não era incomum. Na verdade, isso era uma prática muito vista naquela sociedade do primeiro século. Israel, no primeiro século, estava cheio, mas cheio de pessoas que estavam, digamos, ansiosas procurando pelo Messias. E surgiam então aqueles homens que estavam ansiosos para dar ao povo o que eles queriam. Por isso, meus queridos, falsos messias e outros tantos falsos profetas surgiam regularmente. Sempre se estava tendo ou messias por aqui, ou profetas por aí. Se vermos com atenção o livro de Atos, capítulo 5, vamos ver que um fariseu chamado Gamaliel fez algumas observações sobre esses falsos profetas ao conselho governante judaico. Ele disse: há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas é que foi morto. Todos seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos seus seguidores também foram espalhados. Gamaliel, ele menciona isso agora que acabamos de ouvir, no momento em que os apóstolos estavam, digamos, diante do tribunal judaico e eles não sabiam o que fazer com os apóstolos, se matariam ou o que fariam com eles. Então, por isso que Gamaliel, ele menciona esses casos que ocorreram bem antes desta época de Jesus. E vejam, com essas palavras, que nós temos pelo menos 2 nomes de homens que fizeram reivindicações especiais para a si mesmos. Então, podemos dizer tranquilamente, é normal esperar que autoridades governamentais em Jerusalém enviem homens para investigar qualquer um que atraia seguidores. E nós sabemos, pela história bíblica, que João Batista tinha muitos seguidores. Por isso, meus queridos irmãos, quando vemos que alguns líderes vieram investigar João, devemos entender que eles estavam fazendo exatamente o que eles deveriam fazer. Eles estavam fazendo apenas o seu trabalho de não deixar o povo ser enganado por falsos profetas ou por falsas pessoas que se diziam importantes para Deus ou importantes para o povo porque era mensageiro de Deus. Esses sacerdotes e levitas que foram ao encontro de João, eles não tinham a intenção de prender João ou fazer ele cair com as suas palavras, conforme eles fizeram tantas vezes com Jesus, tentando fazer perguntas com duplo sentido, ou perguntas que, pela visão deles, não teria uma resposta adequada, então por isso poderiam prender. Eles não estavam com essa intenção com João. Em vez disso, eles estão fazendo perguntas realmente legítimas a João. Como mencionei, eles não estão fazendo nada de errado. E olhando para João, em contrapartida, vemos que João estava fazendo exatamente o que um profeta deve fazer. Um profeta, ele deve confessar o Cristo. Por isso, quando os sacerdotes e levitas de Jerusalém lhe perguntam: quem é você? João simplesmente afirma: eu não sou o Messias. Um profeta é considerado realmente um verdadeiro profeta porque ele proclama a verdade. E ele proclama a verdade justamente porque é isso que Deus lhe deu para proclamar. Não pode proclamar outra coisa. E vamos ser sinceros, meus irmãos. A verdade pode deixar muitas pessoas tristes. A verdade pode aterrorizar as pessoas. A verdade pode deixar as pessoas com raiva. Bom, na realidade, a verdade pode deixar as pessoas com tanta raiva, tanto ódio, que elas sejam capazes de matarem o profeta. E isso aí nós vemos historicamente pelos relatos bíblicos, que as pessoas ficam com tanta raiva, com tanto ódio daquela mensagem que está sendo proclamada, que elas matavam os profetas. Não à toa também mataram Cristo. No entanto, mesmo sabendo disso, um verdadeiro profeta conta a verdade que recebeu de Deus
não importa o que aconteça com a sua vida. Ele está disposto sempre a correr risco de vida, sim, se é para levar a verdade às pessoas. E a verdade que João tinha para os seus ouvintes em nosso texto dizia a respeito sobre a vinda do Senhor. João diz aos membros do conselho judaico que ele estava preparando o caminho do Senhor. Senhor esse que não merece a honra dele sequer desamarrar as correias das sandálias. Mesmo ele tendo sido o último dos profetas e considerado também pela própria Bíblia como o maior dentre todos os profetas, nem ele era digno de desamarrar as sandálias do Messias. E também não era incomum que os rabinos dissessem que o Messias estava próximo. Isso era super normal, os rabinos naquela época dizerem, o Messias está próximo. Assim como, com certeza, era sempre bem apropriado os rabinos afirmarem, dizendo que eles eram indignos em comparação com o Messias que estava chegando. Porém, o que tornou a mensagem de João única, o que fez, digamos, a mensagem de João se tornar algo que nunca tinha sido ouvido, ou uma mensagem única, uma mensagem diferente, foi sua insistência de que o Senhor, o Messias, já estava entre o povo agora. João ensinava como se o próprio Senhor, do qual ele tanto falasse, do qual ele tanto pregasse, ele já estivesse no meio da multidão que o estava ouvindo, que estava ouvindo as suas palavras. Isso com certeza era algo totalmente novo para o povo e totalmente incomum de se ouvir naquela época. Ninguém tinha essa ousadia de afirmar que o Senhor já estava entre o povo ou que o Senhor já estava ali no meio deles. Infelizmente, meus queridos, a coisa mais triste no nosso evangelho de hoje é que aqueles homens do conselho, os levitas, os sacerdotes, eles apenas queriam saber quem era João. Eles não estavam interessados em queriam ouvir a sua mensagem. Eles só queriam saber quem era João e depois iam embora. Estavam nem aí para o resto. Nem o que tinha de especial na mensagem de João que atraía tantas pessoas. Tanto que quando João diz a eles que o Senhor estava no meio deles, eles simplesmente ficaram impressionados ou surpresos. Eles nem deram bola, na verdade. Afinal, no que lhes dizia a respeito, ninguém, absolutamente ninguém na multidão se parecia sequer com aquela pessoa messiânica ou como algum messiânico lá no meio. Nenhuma das pessoas pareciam ser messiânico. E o grande problema deles é que eles tinham noções, digamos, preconcebidas sobre a vinda do Messias, de seu mensageiro. João, por exemplo, não combinava com o que eles imaginavam. Ele não era o que eles esperavam. Na realidade, eles esperavam que o Messias se revelasse em glória e em poder mundanos. Eles esperavam que o seu mensageiro fosse um esplêndido reflexo dessa glória e poder do Messias. Algo mais ou menos assim, eles esperavam que o Messias fosse surgir com um grande exército montado em seu cavalo branco, com sua espada na mão, com seu escudo do outro lado, de armadura feita, e fosse libertar o povo de Israel. Eles esperavam que o mensageiro fosse alguém que refletisse esse poder e essa glória do Messias, como aquele que chegaria, como antigamente, tocaria a trombeta e anunciaria: o Messias, o Senhor está chegando, prepare-se porque ele vai libertar vocês. Era mais ou menos algo desse tipo que aqueles líderes imaginavam que fosse acontecer. João, que comia gafanhotos e usava roupas de pelo de camelo, simplesmente ele não se encaixava, nesse perfil pré-concebido do profeta, do Messias. Ele não tinha nada a ver com aquele conceito que eles tinham do profeta que viria antes do Messias. Na realidade, João, ele não tinha nenhum reflexo de poder ou glória. Ele parecia mais, digamos, um nômade vivendo no deserto. Alguém que decidiu se afastar da sociedade e viver sozinho, abandonado, um pobre, ou nos dias de hoje nós podemos dizer talvez como um mendigo. Por isso que suas ações preconcebidas os cegavam. Sim, os cegavam para as bênçãos que Deus queria dar a eles por meio do seu servo João Batista.
Eles acabaram perdendo a oportunidade da vida, porque aquele batizador, ele simplesmente não atendeu às suas expectativas. E ao contrário desses líderes, por exemplo, João, evangelista, e seu irmão Tiago e outros discípulos do João Batista, eles, após ouvirem a mensagem de João, e quando João já percebeu que estava perto de sua morte, ele envia eles ao encontro de Jesus. Eles ouvem a Jesus e eles reconhecem que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. E a partir daquele momento se tornam seguidores de Cristo. E, infelizmente, meus amados irmãos e irmãs, sinto dizer, mas nada mudou nesses 2000 anos. Muitas pessoas, inclusive até nós, às vezes, talvez, ainda permitimos que nossas expectativas bloqueiem o nosso relacionamento com Deus. Sim, às vezes a gente deixa nossas expectativas nos isolar de Deus. As pessoas, inclusive nós também, talvez, esperamos muitas vezes que a sua ou a nossa religião nos ensine como nos dar bem com os outros, embora milhares de anos da história humana nos mostrem que isso não pode ser feito. Muitos esperam que sua religião os ensine como levar uma vida honrada, embora tenhamos herdado a maldição do pecado desde o ventre de nossa mãe. Espero que a sua religião os torne felizes, saudáveis, ricos e sábios. Em resumo, muitos esperam que a sua religião os ensine a viver uma vida feliz e próspera aqui, nessa terra, e como podemos ganhar, e nos ensine, como podemos ganhar o nosso caminho para o céu quando deixarmos este mundo. E não importa que a Bíblia diga claramente que isso é impossível, sempre esperaremos que Jesus seja apenas um grande professor de moral e um grande exemplo de como nós devemos viver aqui. Muitos perdem a oportunidade de vida por causa de suas expectativas limitadas. Amados, a salvação que Deus nos dá, ela é inesperada. O verdadeiro Deus é o Senhor Todo-Poderoso, desde todos os universos. E quem, meus amados, vamos ser sinceros, quem esperaria que um Deus tão elevado e tão exaltado pagasse o alto preço da salvação em favor de pessoas tão humildes como nós, tão simples? Pessoas que, em vez de lhe obedecer cegamente, na maioria das vezes o desobedece. Quem esperaria que Ele nos desse essa salvação de graça? Quem? Até hoje tem pessoas que não acreditam na salvação de graça. Até hoje tem pessoas que acham que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para que ganhe pontos com Deus, para então conquistar a sua salvação. Quem esperaria que essa salvação viria de graça? Quem esperaria que Deus deixasse o seu trono de glória para assumir a nossa carne humana e viver sob a autoridade da lei humana e divina? Quem esperaria que um Salvador escondesse a sua divindade no ventre de uma virgem? Quem poderia esperar um Salvador tão pobre que mesmo depois de sua morte ele foi colocado em um sepulcro emprestado? Se lembrarmos da crucificação de Jesus, nós vamos perceber que o sepulcro do qual Jesus foi deixado não era dele, era de uma pessoa rica, era uma pessoa que cria em Cristo. Por isso que Jesus foi posto naquele local. Quem esperaria que a salvação viesse do sangue, dos ossos, do suor e da dor de uma terrível morte na cruz? Quem esperaria que o autor morto dessa salvação fosse ressuscitado dos mortos e subisse ao céu? No entanto, meus amados, esta é a salvação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos oferece. Essa é a salvação que Ele conquistou para nós. Essa é a salvação da qual Ele nos prometeu quando foi ressuscitado dos mortos. Realmente, não é o que nós esperaríamos. Não é o que nós estávamos esperando. No entanto, é a verdade. Essa é a verdade. E se eu afirmo para vocês que a salvação é tão inesperada, como nós podemos conquistar ela então? Bem, a resposta é simples. É que nós não podemos.
Nós não temos que conquistar uma salvação que é inesperada a nós. É muito inesperado. Deus deve nos mudar. Que deve nos mudar para que possamos receber então a sua salvação. Ele deve fazer algo em nós que nós não podemos fazer em nós mesmos. Ele deve nos dar a fé que recebe os seus dons e a sua graça, para que assim nós possamos receber o seu perdão e a sua salvação. Então, assim como Deus ganhou a nossa salvação de uma maneira inesperada, Ele também opera a fé em nós de maneiras inesperadas. Ou alguém esperaria, por exemplo, que Deus viesse por meio do ensino e da pregação de homens frágeis, falíveis e pecadores? Quem esperaria, meus irmãos, que o Espírito Santo agiria na palavra de Deus escrita e lida para mudar os corações dos leitores e dos ouvintes? Quem esperaria que uma simples água ligada à palavra de Deus oferecesse a nós perdão, vida e salvação, até mesmo para as criancinhas? Quem esperaria que pão e vinho, unidos com essa mesma palavra, carregassem o corpo e o sangue de nosso Salvador em nossas bocas? É algo tão esperado que até hoje, infelizmente, muitas denominadas religiões cristãs aí pelo mundo afora simplesmente não creem que a ceia seja para o perdão dos pecados. Não creem que o corpo e o sangue de Cristo de fato estão sendo ingeridos por nós, comidos e bebidos. Muitas vezes apenas como um simbolismo, como uma lembrança, como uma tradição, ou como às vezes até um romance bíblico, Então, até hoje, muitas pessoas não creem nisso. Realmente, meus irmãos, Deus é o Deus do inesperado, é o Deus do impossível, e é a fé inesperada que Ele opera em nossos corações por esses meios inesperados que nos dá a sua salvação inesperada. Portanto, meus amados, o Deus do inesperado, Ele está vindo novamente. E isso também será inesperado para muitos. Lembram? Aquele famoso texto? Jesus virá como um ladrão na calada da noite, quando ninguém estiver esperando. Ou seja, Cristo virá novamente, ou melhor, Ele está vindo num momento inesperado, de uma forma inesperada. Todos irão receber mais do que esperavam. Os que não creram, infelizmente, receberão mais punição do que esperavam. Porém, aqueles que creram, esses sim, receberão muito mais bênçãos do que esperavam, meus amados. Eu e vocês, nós receberemos muito mais bênçãos do que nós podemos esperar ou imaginar. Por isso, durante esse tempo de advento, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo Ele nos prepare diariamente para o retorno inesperado de Jesus Cristo, para que vivamos a vida verdadeira ao seu lado por toda a eternidade. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, nesse momento eu gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Oh, não temais, vós crentes, e não vos espanteis, deveis estar contentes, nasceu o Rei dos Reis, que vos salvou de maldição, trazendo a redenção. Oh, novas de graça e de paz, graça e paz. Oh, novas de graça e de paz. Do Pai Celeste um anjo vem mensagem nos trazer, e os bons pastores de Belém ouviram-no dizer que Jesus Cristo quis nascer, ser nosso eterno bem. Oh, novas de graça e de paz, graça e paz. Oh, novas de graça e de paz.
pranto e dor, cuidados e aflição. Por vós nasceu o Redentor, o Deus da salvação. Ó, vinde logo lhe entregar o vosso coração. Ó, novas de graça e de paz, graça e paz. Ó, novas de graça e de paz. E todos vós remidos, hosanas entoai, por seu amor unidos ao bom Jesus cantai. Ó tempo santo de Natal, ó festa sem igual, ó novas de graça e de paz, graça e paz. Ó novas de graça e de paz. Chegado então o momento em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos, baixar nossas cabeças e conversarmos com o nosso Pai Celestial. Amoroso Deus, muito obrigado por sempre estar nos olhando, nos assistindo e nos cuidando. Obrigado por sempre estar nos protegendo com o teu poder divino, com a tua maravilhosa graça, nos defendendo sempre, sempre enviando anjos para estar aos nossos lados, nos protegendo de tantos ataques que querem nos atingir. Amado Senhor e Deus, obrigado também por ter enviado o teu Filho a este mundo de uma forma tão inesperada, que nasceu a partir de uma virgem, lá naquela humilde cidade de interior, lá naquela humilde Belém, em uma estrebaria. Obrigado, Senhor, por esse teu Filho que veio dessa forma tão inesperada, fosse nos dar essa salvação, esse perdão maravilhoso, de forma da qual nós nunca esperaríamos, na fraqueza, na humildade, na graça e também na sua morte e ressurreição. Obrigado por sempre enviar teu Santo Espírito a nós, para que possamos sempre crer em teu Filho, crer no nome dele, crer nesse perdão e nessa salvação que só podemos receber de Cristo e em Cristo. Pedimos ao Pai, continue sempre fortalecendo os nossos corações, as nossas mentes na tua palavra. Continue sempre alimentando e fazendo crescer o fruto da fé em nós, para que possamos também levar esta maravilhosa mensagem de perdão a tantas outras pessoas que precisam também ouvi-la. Agradecemos também, Senhor, por sempre estar nos enviando o teu Espírito para nos incentivar a ajudarmos ao nosso próximo, a amar os nossos próximos, para irmos ao encontro do nosso próximo. Pedimos que continue abençoando a todos os nossos irmãos e irmãs, que continue protegendo a todos aqueles que infelizmente estão doentes, estão em fases críticas, ou mesmo que infelizmente pegaram Covid. Esteja com eles, Senhor, dê assistência a eles e sabedoria aos médicos e enfermeiros para que eles possam restabelecer a sua saúde. E se for da tua santa vontade, ó Pai, que eles não sobrevivam a essa doença horrível, que tu possa os receber juntamente com os teus anjos celestiais, juntamente com o teu Espírito e com o teu Filho nesta mesa que está preparada para todos nós, para que eles comecem a celebrar a vitória do teu Filho sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Ouça a nossa oração por amor a teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido também neste momento a orarmos a oração que nosso Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
E meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um momento de culto. Agradeço a participação de todos, agradeço também essa oportunidade que tem sempre nos dado a estar aí contigo, levando esse momento de reflexão na palavra. Continuarei orando para que Deus continue ao teu lado, te protegendo, te cuidando e sempre te abençoando. Que Ele, Pai, Filho e Espírito Santo estejam contigo hoje e para sempre. Amém.